Olá, eu quero saudar o irmão, a irmã com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui para apresentar aos irmãos aquela primeira parte que apresentamos sempre sobre a Escola Bíblica Dominical para facilitar os irmãos no entendimento do assunto, quando daqui a pouco o conteúdo doutrinário virá, a partir das 10 horas da manhã, e você já vai estar aclimatado, né? Ou seja, já entendendo alguma coisa relacionada ao assunto. E nós vamos fazer isso através de alguns vídeos que nos são enviados, onde os irmãos enviam ali respostas às perguntas que foram formuladas para essa Escola Bíblica Dominical. E o nosso assunto continua ainda dentro do tema o preparo da igreja para o arrebatamento, e é um assunto que nós estamos conduzindo dentro do livro de Apocalipse. E mais especificamente estamos hoje falando de Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 11, e depois também Mateus capítulo 13, versos 44 e 45, 45 e 46, perdão, 45 e 46. Muito bem, vamos então à nossa primeira pergunta para a Escola Bíblica. E essa primeira pergunta, ela diz assim, vamos ler. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 3b, ou seja, a segunda parte do verso, e Apocalipse capítulo 3, verso 11, a pergunta é: qual a relação profética entre Sardes e Filadélfia quanto à vinda de Jesus? Vamos ver então essa resposta, e quem vai nos falar vai ser a nossa irmã Fabiane. Fabiane Alcântara, ela é do grupo de senhoras da nossa igreja lá em Itabira, no estado de Minas Gerais. Irmã Fabiane, a paz do Senhor, muito bem-vinda. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, para a nossa resposta da pergunta de número 1, a relação profética entre as igrejas de Sardes e Filadélfia, com base em Apocalipse capítulo 3, versículo 3b e Apocalipse capítulo 3, versículo 11, ela gira em torno da vinda iminente de Jesus e da maneira como cada igreja deve se preparar para este acontecimento. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 3b, para a igreja de Sardes, nos fala: se não vigiares, virei como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Aqui Jesus está advertindo Sardes a vigiar, pois a sua vinda será repentina e inesperada, como um ladrão. Sardes representa uma igreja espiritualmente adormecida, com aparência de vida, mas morta por dentro. A ameaça é de juízo inesperado caso não haja arrependimento e vigilância. E em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, para a igreja de Filadélfia: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui Jesus encoraja a Filadélfia, uma igreja fiel, a preservar, pois ele virá em breve. A ênfase está em manter-se firme, protegendo a recompensa eterna, a coroa. A relação entre Sardes e Filadélfia, ambas falam da vinda de Cristo, mas com abordagens diferentes. Portanto, profeticamente, Sardes é um aviso, enquanto Filadélfia é uma promessa. Ambas refletem aspecto da igreja nos últimos tempos. Uns serão surpreendidos e outros serão recompensados. Amém? A paz do Senhor. Amém, irmã Fabiane. Realmente são esses dois aspectos, né? Realmente as duas igrejas, elas têm algo em comum. A relação, né, profética existente entre elas está exatamente voltada para o assunto da vinda do Senhor Jesus. E exatamente para Sardes, a palavra ali era uma advertência: se não vigiares, né, virei sobre ti como ladrão e não saberás a que hora virei sobre ti. Então era mostrando ali um aspecto de uma vigilância dentro de uma advertência do Senhor. Já para Filadélfia, como a irmã muito bem colocou, ali era exatamente uma promessa de uma recompensa, ou seja, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E essa coroa a igreja vai receber depois do arrebatamento. Então é guardar agora para receber a coroa depois. Portanto, é uma palavra relacionada à vinda do Senhor Jesus, no sentido de vigilância para não perder aquilo que tem alcançado. Obrigado então pela sua participação, irmã Fabiane. Glória a Deus. Então, irmãos, passando agora para a segunda pergunta. E a segunda pergunta, vamos lá. Ela diz assim, pergunta 2. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 8, letra A, primeira parte do versículo. Comparado com Mateus capítulo 13, versos 45 e 46, a pergunta é: qual a ênfase da operação do Espírito Santo na igreja de Filadélfia? E em Filadélfia, quem vai nos responder agora essa pergunta vai ser lá a nossa irmã Gabriele Colombo.
Ela é também do grupo de senhoras da igreja lá de Criciúma, no estado de Santa Catarina. Vamos ouvir então a nossa irmã Gabriele. A paz do Senhor, irmã. A paz do Senhor Jesus, respondendo à pergunta número 2 da Escola Bíblica Dominical, a operação do Espírito Santo na igreja de Filadélfia é o espírito de conhecimento ou espírito de revelação. Assim como a igreja de Filadélfia, ali também na parábola da pérola de grande valor, o comerciante, a igreja de Filadélfia, eles reconheceram o valor de Jesus através da operação do Espírito Santo. Tiveram ali o mistério, Jesus revelado. Assim como nós, nos dias de hoje, é a ação do Espírito Santo que nos faz reconhecer o valor que Jesus tem nas nossas vidas, o valor da salvação. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, irmã Gabriele, muito bem colocada na questão da relação existente, né, ali da ênfase, né, da operação do Espírito Santo, tanto na carta quanto na parábola, porque na verdade a carta fala exatamente do espírito de conhecimento, de revelação, né, nos versículos apontados, pus diante de ti uma porta aberta, ou seja, uma porta em que Jesus é revelado como a porta aberta, a propagação do evangelho nesse período, né, e algo que realmente revelou Jesus ao mundo, então era a porta que tinha se aberto. Muito bem, isso relacionado com a questão de comparar, né, a operação do Espírito Santo na carta. Agora, na parábola, realmente, o homem negociante de boas pérolas, ele foi capaz de identificar, ou seja, reconhecer, descobrir a pérola de grande valor. E Jesus é essa pérola de grande valor. E quem revela Jesus é o Espírito Santo, como muito bem colocou a irmã. E interessante que essa última palavra sua, né? Que hoje é o Espírito Santo também, irmã, que nos faz reconhecer o grande valor do Senhor Jesus e o grande valor da nossa salvação. Muito bem colocado na sua resposta, que Deus abençoe. Muito bem, irmãos, partindo para a terceira agora. A terceira pergunta, ela diz assim, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 8, letra B. A pergunta é, o que caracterizou a fé no período profético de Filadélfia? Então, o que caracterizou a fé no período profético de Filadélfia? Quem vai nos dar essa resposta é a irmã Marisa. A irmã Marisa Neves, ela é do grupo de jovens da nossa igreja lá em Belo Campo, no estado da Bahia. Irmã Marisa, a paz do Senhor, irmã, pode falar. Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta de número 3, a fé daquela igreja foi caracterizada pela dependência do Senhor, pois era pequena sua força, mas em Jesus ela era forte. Guardar a palavra fez daquele povo remanescentes fiéis, que conseguiram resistir a todas as adversidades daquele período, se mantendo pela palavra revelada. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Marisa. Muito bem colocado na sua resposta esse aspecto, né, da dependência da igreja. Ela realmente tinha pouca força, então ela precisava agora da força, ou seja, do poder do Espírito Santo. Vai ser por isso que nesse período o Espírito Santo vai ser derramado sobre a igreja. Foi o que caracterizou a fé nesse período, foi uma poderosa operação do Espírito Santo, um grande avivamento espiritual que ocorreu especialmente no século 17, 18, 19 e dizemos até com certeza que esse avivamento continua até os nossos dias de hoje, porque temos sentido isso nesta obra do Espírito Santo na qual nós estamos vivendo nestes últimos dias. Interessante que a questão de guardar a palavra realmente, irmã, foi o que levou aquela igreja a resistir às adversidades e ela ser cheia do poder de Deus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Isso é muito bom, esse aspecto relacionado à característica da fé no período de Filadélfia. Obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe. Muito bem, irmãos, a quarta pergunta agora, ainda dirigida a todos, é a pergunta que diz o seguinte, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 9 agora. A pergunta a nossa proposta é, identifique a oposição que se levantou contra a fé no período de Filadélfia. Identifique a oposição que se levantou contra a fé no período de Filadélfia. Então vamos ver agora esse comentário, essa resposta, né, a essa tarefa agora da pergunta 4, é o nosso irmão Alessandro Campos. Ele é diácono da nossa igreja lá em Suzano, no estado de São Paulo, aliás, na cidade de São Paulo.
ali no estado de São Paulo. Vamos ouvir então o nosso irmão diácono Suzano, o nosso irmão diácono Alessandro. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 4, a oposição veio através dos apóstatas da sinagoga de Satanás, que eram pessoas que se diziam judeus, que estavam juntamente com a igreja, mas que se levantaram contra a palavra de Deus. E essa oposição se estabeleceu através de seus conceitos teológicos, filosóficos, que distorciam os ensinamentos doutrinários da palavra de Deus com os falsos ensinamentos da razão do homem. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Alessandro, esse aspecto relacionado à questão do apóstata na sinagoga de Satanás, a expressão ali, aqueles que se dizem judeus e não são, né? Mas são sinagoga de Satanás, ou seja, eles dizem ser uma coisa, mas eles mentem, ou seja, eles desfazem aquilo que fizeram. Isso é a posição exatamente do apóstata. Essa teologia apóstata dessa última hora é exatamente aquilo que se levanta contra a fé no período de Filadélfia, um período em que houve um poderoso derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, mas que ao mesmo tempo a igreja enfrentou essa oposição à fé através daqueles que diziam ser, mas não eram, e portanto eles negaram a fé, eles se afastaram da fé. Eles distorceram o ensinamento doutrinário da palavra com os falsos ensinos do homem. Muito bem colocado na sua expressão. Obrigado pela sua participação. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Passando agora para a próxima pergunta, pergunta 5, ela foi dirigida para as crianças, intermediários e adolescentes. Nós vamos ter aqui algumas respostas à pergunta, não vamos nem falar em ler a pergunta, porque além dela ser longa, as professoras vão ler aqui as perguntas, né, para nossas crianças, e nós vamos poder ver aqui as respostas, né, a essa pergunta relacionada ao livro de Apocalipse, juntamente com as cartas do apóstolo Pedro e também a carta do apóstolo Paulo. E a primeira resposta vem lá do Ceará, nosso grupo de intermediários, né, da classe lá em Fortaleza. Depois vamos lá para Pernambuco, o estado de Pernambuco, onde lá também uma classe de intermediários, lá de Recife, vai nos dar uma resposta a essa pergunta. 2 vídeos, 2 respostas em sequência. Em Apocalipse 3:7, Jesus é chamado de santo e verdadeiro. Comparando com 1 Pedro 1,15 e com Filipenses 4,8, como deve ser nossa maneira de viver? Devemos ser santos e verdadeiros em toda a nossa maneira de viver. A paz do Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 3, verso 7, Jesus é chamado de santo e verdadeiro. Comparando com 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e com Filipenses capítulo 4, verso 8, como deve ser nossa maneira de viver? Devemos ser santo e verdadeiro, assim como nosso Senhor Jesus. Devemos ter uma vida de santificação, honestidade e justiça. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, crianças, que harmonia, não é? na colocação das respostas, cada um ali falando no seu momento certo, né? Que o que nós devemos fazer, né, nessa hora, ou seja, qual é como deve ser, né, a nossa maneira de viver como crentes em Jesus, é exatamente isso. Nós devemos ser santos, nós devemos ser verdadeiros, e assim como o Senhor Jesus, né? A resposta dos irmãos lá de Pernambuco, né? Muito bem colocada, da igreja lá em Recife. Devemos ser como o Senhor Jesus, devemos ter uma vida de santificação para uma necessidade distinta. Muito boa essa colocação do irmão, né, intermediário, dando uma resposta tão boa como esta. Também as nossas crianças intermediárias da classe, né, lá de Fortaleza, né, muito bem respondido. Nós devemos sim, irmão, ser santos e verdadeiros, né, e em toda a nossa maneira de viver. Não é uma só não, mas toda a nossa maneira de viver. Temos que mostrar santificação e mostrar verdade. Verdade quer dizer, é aquilo que a gente prega e a gente vive. E a gente viver aquilo que prega. Muito bom essa resposta das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, passando agora para o próximo grupo nosso, que é o grupo de acessibilidade. E a pergunta é a mesma para o grupo de acessibilidade. Essa pergunta vai ser repetida pelas professoras e nós vamos passar então agora lá primeiramente por Minas Gerais.
E lá em Minas Gerais, a Maria Vitória, da classe de intermediários, lá de Belo Horizonte, ela já vai entrar diretamente na pergunta e na resposta e vai nos dar uma informação muito boa na resposta dela. Depois, vamos para o estado do Espírito Santo e lá na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, nós temos ali a presença do Guilherme. O Guilherme vai nos dar também uma resposta do grupo de acessibilidade. Vamos então aos 2 vídeos também em sequência. A pergunta: como devemos viver? Espírito e verdade. A paz do Senhor, irmão. Amém. Guilherme vai responder a pergunta para acessibilidade. Em Apocalipse, capítulo 3, verso 7, Jesus é chamado de santo e verdadeiro. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, Deus chama as pessoas para viverem em santidade. Em Filipenses, capítulo 4, verso 8, a Bíblia ensina a pensar no que é verdadeiro. Como devemos viver? Devemos viver de forma santa e verdadeira. Como ensina a Bíblia. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Guilherme. Realmente nós devemos viver de forma santa, verdadeira, como ensina a Bíblia. É muito boa essa resposta sua, muito bem colocado, né? É como ensina a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Também a resposta da Maria Vitória, né, Maria Vitória? Realmente nós devemos ser santos e professar a verdade, né? Santos e verdadeiros. E é muito boa, foi muito boa a sua colocação, em poucas palavras, mas você entendeu realmente, Maria Vitória, a bênção, né, do que é a nossa maneira de viver na presença do Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Obrigado pela participação da Maria Vitória e também a participação do Guilherme na nossa Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, agora não terminamos, mas temos ainda aquela classe, que é a classe que encerra a nossa apresentação de uma forma muito bela, muito bonita, muito maravilhosa, que é a classe de 0 a 3 anos, ou seja, os nossos bebês. Nós temos uma classe que é de crianças desde que nasceram, ou seja, de 0 a 3 anos de idade, e também inclui as irmãs gestantes que levam seus bebês no ventre para participarem também lá da escola bíblica. E agora nós vamos ter aqui 2 participações. Primeiramente, nós vamos ter aqui uma criança, né, um bebê, né, de colo ainda, está lá no colo do papai, que é a Esther. A Esther é filha de um diácono. Esse diácono estaria ao lado, né? Vai ser o nosso querido companheiro ali, o nosso irmão diácono Paulo Márcio, da cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. Depois vamos lá para o Rio Grande do Norte, lá no Nordeste. E a Heloísa, lá de Mossoró, a Heloísa também vai nos responder a pergunta ali, que vai ser feita aí pela mamãe. Vamos então ouvir os nossos 2 bebês participando da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor Jesus. Respondendo à pergunta 2, qual a ênfase da operação do Espírito Santo na Igreja de Filadélfia? Qual a ênfase, Esther? Espírito, conhecimento ou revelação? Como está lá no livro Profeta Daniel, no capítulo 2, verso 22, que diz: Ele revela o profundo e escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? A paz do Senhor. Respondendo à pergunta das crianças, devemos ser santos e verdadeiros em toda a nossa maneira de viver. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Heloísa, eu gostei muito da sua atenção às palavras da mamãe. À medida que a mamãe ia falando, o seu semblante afável, né? O seu sorriso de bebê sentadinha aí, né? Isso mostrou que você acompanhou muito bem as palavras da mamãe e elas penetraram no seu coração, na sua mente, né? Na sua idade tão tenra, né? Ainda sentadinha, ainda usando a roupa de bebê ainda. É uma maravilha isso, né? Ver os nossos bebês já ouvindo a palavra de Deus. Isso é tão maravilhoso, porque eu já tive essa oportunidade. Eu também já fui bebê na igreja, já nasci dentro de um lar evangélico e por isso então acho isso maravilhoso. Faço questão de insistir aqui que realmente isso é maravilhoso, a participação dos nossos bebês
nas igrejas, ouvindo, entendendo e assimilando a palavra de Deus. Também a Esther no colo do papai ali, né? Paulo Márcio, muito boa a resposta à pergunta 2, né, que foi dada, mas ela participou, ela foi capaz de dizer exatamente ali, repetindo, né, as palavras do pai ali, é o espírito de conhecimento e o espírito de revelação, não é, Esther? E eu quero agradecer a você a sua saudação ao pastor Gilson, muito bem, obrigado por essa saudação, que Deus abençoe sua vida junto do papai, crescer sempre no conhecimento do Senhor. Eu quero desejar para você a paz do Senhor, também para o nosso querido companheiro Paulo Márcio e toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Assim encerramos essa parte da Escola Bíblica Dominical, antes do conteúdo doutrinário que será entregue, né, será transmitido daqui a pouco às 10 horas da manhã. E eu recomendo a você permanecer no nosso canal até às 10 horas da manhã para participar também da Escola Bíblica Dominical, receber ali uma bênção do ensino que tem hoje para as nossas vidas, vai ser muito edificante. Eu vou te esperar então lá e até lá então com a paz do Senhor Jesus.